Diante dos factos, das situações que acabaram de acontecer e de tudo o que está a acontecer no mundo, e particularmente o que está a acontecer de tragédias atrás de tragédias, cada vez mais intensas e cada vez mais regulares, começa a ser o novo normal. Mas isso não é nada de estranho para aqueles que conhecem as Escrituras. E algumas pessoas me têm abordado, seja aqui pelas redes sociais, seja pessoalmente, a perguntar ou a querer saber mais, porque na verdade nós sabemos que tudo isto está escrito. E muitas pessoas, algumas pessoas, mesmo antes destes acontecimentos, destes terríveis terremotos que estão a acontecer e que têm acontecido ultimamente, mais regularmente, me abordaram e diziam, somente diziam, mas isto está escrito, mas isto está escrito. E é verdade. Mas eu quero aqui abordar porque a palavra de Deus sempre tem resposta para tudo. Tão somente nós tenhamos um coração sedento que quer aprender, que quer mais. Aquele que tem, se lhe dará mais e terá em abundância. Aquele que não tem, até o pouco que tem, será tirado. Aqueles que têm desejo, aqueles que são humildes, aqueles que buscam a Deus de todo o coração, se lhes abrirá o entendimento e Deus dará a revelação. E a palavra tem que continuar a ser pregada. A palavra de Deus tem a resposta para todas as situações. E como pregadores pelo mundo inteiro, e mesmo diante de todas as situações, o nosso coração nunca deve vacilar, nem tremer, nem ceder à preocupação, à ansiedade, porque aquele que conhece a Cristo, aquele está firmemente fundado nas Escrituras e sabe que tudo isto deveria acontecer. E é interessante que eu estava aqui, claro, a abrir no muito conhecido capítulo de Mateus 24, mas o que me chamou também aqui a atenção é esta questão aqui de que os discípulos, uma situação que eles estavam-se a aproximar do templo e eles estavam a chamar a atenção de Jesus para a magnificência do templo, da construção do templo, e Jesus lhes disse, olha, vou-vos dizer algo, em verdade vos digo que não ficará. Jesus disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. Interessante isto, porque aquilo que Jesus estava aqui a dizer aconteceu exatamente à letra 70 anos, no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, à volta de 37 anos depois deste momento em que Jesus estava a falar isto. Quando o general Tito, não é? Do Império de Roma, invadiu Jerusalém e destruiu o templo de tal maneira que até os alicerces foram arrancados. Isto é história, ou seja, cumpriu-se à letra aquilo que Jesus estava a dizer. Mas Jesus depois leva todo este capítulo e até o capítulo 21 de Lucas, que eu já lá vou também, para falar sobre o fim dos tempos. E interessante, depois diz assim, o princípio das dores. Ouça, o fim está próximo. Segundo as Escrituras, não sou eu que estou a dizer. E a oportunidade está em cima da mesa. A cada momento, aqueles que ouvem ficam inexcusáveis. Aliás, dos aspectos aqui que Jesus está a falar, está aqui no versículo 14, quando ele está a dizer sobre a questão da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Os que vão ouvir, eu e milhões, e todas as pessoas hoje que pelo mundo inteiro, isto nunca será notícia nos telejornais, nunca. Mas hoje, agora, a esta hora, em todo o dia, 24 horas por dia, a pregação do Evangelho está a ser pregada como nunca antes. Milhões e milhões de pessoas estão a entregar a vida a Jesus Cristo, estão-se a converter, estão a dizer sim ao ouvirem a palavra de Deus, e outros milhões e milhões ou bilhões estão a dizer não, todos vão ter oportunidade, nunca ninguém vai ter desculpa. Nunca ninguém vai ter desculpa que não ouviu, que não quis, de outra qualquer razões para não entregar a vida a Jesus. Porque a palavra está agora a ser pregada e aqueles que ouvem têm a capacidade de decidir o que querem fazer com a palavra que ouvem. Ou rejeitam Jesus e seguem todas as suas ideologias, todos os seus pensamentos, a ciência, seguem todos o seu orgulho intelectual, os seus cursos, os seus doutoramentos, as suas religiões, sem nunca se aproximarem da palavra de Deus, como eu disse ao início, algo tão tremendo. E quando eu começo a falar, a palavra de Deus vem, a unção vem.
No capítulo 13 de Mateus, quando Jesus está a falar das parábolas, ele disse esta palavra importantíssima que nunca me saiu do coração ao longo dos anos e que é parte do meu capítulo 1 do livro que está prestes a sair, está prestes a ser editado em Portugal, na língua portuguesa. Quando Jesus lhes disse quando os discípulos perguntaram porque é que tu lhes falas por parábolas? Porque Jesus está sempre a testar o coração. Aquele que tem sede e fome ainda se lhe dará mais. Ele terá em abundância, será aberto o entendimento. Mas o coração empedernido, orgulhoso, aquele que não tem, até o pouco que tem, será tirado. Tantos ao longo da minha vida, dezenas, centenas, se calhar, pessoas que vieram a mim e queriam e ouviram e perguntaram, mas não tinham qualquer interesse. Era só uma curiosidade. Mas continuaram com os seus desejos, com os seus propósitos na vida. Aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Eu desafio hoje aqueles que estão a ouvir, é a palavra de Deus sobre aquilo que está a acontecer hoje. Vai acontecer exatamente à letra como Jesus disse que ia acontecer. E a porta da salvação está ainda aberta. Aqueles que querem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, como Senhor e Salvador. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ouça, está predito. Jesus disse, vede que vos tenho predito. Eu vos disse predito. Eu vos disse antes, que iria acontecer, para que quando acontecer, creiam. Ouça, Jesus disse em João capítulo 13, versículo 19, várias vezes, mas aqui está tão claro, ele disse assim, vejam que eu vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou, em letras maiúsculas, eu sou Deus. Eu vos digo, está aqui dito tudo milhares de anos antes que acontecesse, para que quando esteja a acontecer, não duvidem, creiam, porque só vão viver para a eternidade com Cristo, com Deus, aqueles que creem nas Escrituras, aqueles que o conhecem. Aleluia. Aleluia. E diz aqui os discípulos, disseram-lhes, diz-nos quando sucederão estas coisas, o fim dos tempos. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Diz-nos. E Jesus respondia. Por isso é normal as pessoas perguntarem. Então aqui está a resposta. Não a minha resposta, a resposta do que está escrito. Arrependa-se. Volte-se para Deus. Corra para Deus. Ainda há tempo. Agarre-se às Escrituras. Liberte-se da ideologia da religião. Da ideologia das doutrinas, filosofias de homens, da sua própria cabeça, de medo do que os outros vão pensar. Agarre-se ao que Jesus disse, porque só entrará no céu, só viverá para sempre com Deus, com o Pai, através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já lá vou. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. E Jesus começa-lhes a explicar alguns dos sinais. Eu não me quero alongar muito sobre isso, porque não é por muito falar. Mas como estamos a passar por esta situação do que está a passar no mundo, e não é só a questão de agora, de hoje, de ontem, destes dias, destas semanas, dos terremotos, tem a ver com tudo o que está aqui escrito. E ele continua-lhes a dizer, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque quando se levantará nação contra nação, é o que nós vemos cada vez mais. Reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu já lá vou para Lucas 21 para complementar. Ele continua a falar de muitos sinais, ele continua a dizer, por se multiplicar o pecado, a iniquidade, a maldade, a corrupção, o homem é cruel, crueldade, egoísmo. O amor de quase todos esfriará. Acabará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Olha, estes os tempos. Ele está a dizer aquele que perseverar na palavra de Deus. Não é perseverar nas notícias 24 horas. Não é perseverar no que andam atrás do que é que os outros vão dizer. Agarre-se às Escrituras, porque não há salvação além de Cristo. E as pessoas não conhecem o que Jesus diz. E não vão.
Quem não conhecer Jesus não conhece o Pai, não viverá com o Pai. E Jesus continua e diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, como eu estou a fazer exatamente agora. Exatamente agora, milhares, centenas de milhares, milhões de mensagens a toda a hora. Homens de Deus por todo o mundo estão a pregar o evangelho de Cristo. O evangelho quer dizer boas novas. Num mundo em caos, num mundo em desastre absoluto, em dores, continua a ser pregada as boas novas, as boas novas, as boas novas de salvação. Porque era necessário que tudo isto acontecesse. Nós não poderíamos evitar estas tragédias. Deus já nos estava a avisar através de Jesus e dos profetas, desde Ezequiel, desde Daniel, ou o profeta Daniel, desde Isaías, Zacarias, que estes tempos, tudo o que iria acontecer nestes tempos, está escrito. Está escrito. Este evangelho será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. Independentemente do que vai acontecer antes ou depois, quando é que vai ser a invasão do anticristo no templo de Israel, quando vai acontecer a guerra do Armagedon, quando vai acontecer tudo e mais. Não, o que nós devemos pensar é que devemos estar preparados para a vinda de Jesus, porque Jesus pode vir a qualquer momento. E só irão, como fala a parábola das virgens loucas e das virgens sábias em Mateus 25. 5 eram prudentes, estavam preparadas, estavam cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus. Tinham nascido de novo, estavam cheios do poder do alto, cheios de ousadia, cheios de regozijo. Porque estas coisas tinham que acontecer. E Jesus nos falou isto antes que acontecesse, como ele está lá escrito. Para que quando acontecer, está a acontecer é para nós hoje, do ano 2026 para o dia de hoje, se arrependam e se convertam e temam a Deus e sigam Jesus Cristo e abandonem a religião, a idolatria, os falsos deuses, as ideologias que nada têm a ver com salvação. Os pregadores continuam a pregar a palavra de Deus. E agora eu vou aqui em Lucas, o mesmo assunto aqui no capítulo 21, um bocado mais complemento sobre este assunto, o princípio das dores. Ouça. O que está a acontecer dos terremotos e outras coisas, as pestes, as guerras, sem fim, nós sabemos que isto está por um fio, nós sabemos. Está escrito, mas aqui há um novo complemento. Aqui no capítulo 21, versículo 10, ele continua a dizer, levantar-se-á, e mesmo a mesma coisa, nação contra nação, reino contra reino, e diz, haverá grandes terremotos em todos os lugares. Haverá grandes terremotos, está aqui escrito há 2000 anos por Jesus, daquilo que vai acontecer no fim dos tempos, que é agora que está a acontecer. Grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas no céu e também grandes sinais no céu. Coisas espantosas estão a acontecer, que nunca aconteceram antes. Desde sinais no céu, desde luas de sangue, tudo o que está a acontecer, e está aqui escrito, por acaso, aqui mais à frente. E depois ele continua a dizer, agora veja, haverá homens que desmaiarão, haverá sinais no sol, capítulo 21 de Lucas, versículo 25, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, medo em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, tsunamis. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois o poder dos céus serão abalados. Isto está escrito por Jesus há 2000 anos. Só não se arrepende quem não quer mesmo. Não há desculpa. Creia no sangue de Cristo. Quem não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. Arrependa-se agora. É o clamor do Evangelho. Nasça de novo, não é ouvir e esquecer. Como diz lá também, há 4 tipos de corações, só o último é que realmente entende a palavra de Deus e quer a palavra de Deus. Os outros ouvem, mas vão. Você escolha ter um bom coração. Não ouça e deixe para amanhã. Pegue numa Bíblia, leia os Evangelhos primeiro, os Evangelhos, as Epístolas, o Apocalipse. Então virá o Filho do Homem. Ora, ao começarem estas coisas, eu quero chegar também aqui, ao começarem estas coisas a suceder, exultai. Está aqui escrito. Será que eu li bem?
Será que eu li bem? Jesus disse, ao começarem a suceder estas coisas, isto que eu acabei de ler, os sinais que nós estamos a ver nas notícias, basta eu ligar agora aqui o meu computador nas notícias, é só notícias disto. Pestes, fome, terremotos, tsunamis, testes, fomes, terremotos, mais e mais terremotos. Fomes, guerras, não há mais nada. Isto é o fim dos tempos. Quando começarem a acontecer estas coisas, é o sinal, é o princípio das dores. O que é que Jesus disse? Eu pensava que ia encontrar aqui a palavra, tende medo. Preocupai-vos. Não, exultai. Exultai. Não são muitos o que percebem o que eu estou a dizer. Eu exulto no meu coração. Não pelo que está a acontecer, não pelas tragédias das pessoas que estão a acontecer. Mas Deus está a avisar, Jesus já nos estava a avisar que isto iria acontecer. Porque este mundo está destinado ao fim. Esta era do mal, do diabo, das trevas, de Satanás, dos demónios, desta guerra que é muito mais real do que as guerras que nós vemos, que Jesus falou. Vai ter um fim, Deus pôs um fim, pôs um tempo para todas estas guerras terminarem. Este sistema diabólico, corrupto, em que Deus ainda deu um tempo a Satanás para ser o príncipe deste mundo, acabou. Acabou. Vai haver novos céus, nova terra, com paz absoluta. É só ler o Apocalipse. E está para breve. Depois diz assim, quando começarem a suceder estas coisas, igreja, verdadeira igreja, exultai, alegrai-vos. Porque nós somos testemunhas, a primeira geração testemunha, poderemos ser a testemunha da vinda de Cristo, do fim dos tempos. Erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Porque a vossa redenção se aproxima. Porque o reino dos céus, a vida eterna com Deus se aproxima. Para aqueles que quiserem. Para aqueles que quiserem experimentar esta paz. Não de medo, de receio. Não sabem o que vai acontecer, não sabem para onde vão. Não sabem nada, não têm paz, não têm alegria. Mas o Evangelho quer boas novas, o Evangelho quer dizer boas novas, prega as boas novas, de salvação, de cura, de libertação. Está aqui, para quem quiser. Veio aqui ao meu coração uma passagem que está aqui perto, para eu terminar, que está em João, sobre este aspecto. Lindo, 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 que Jesus falou aos discípulos já no fim, no João 14, no fim, antes de ir para o céu. E eles estavam tristes, em parte, sem saber. Estava a falar também do fim dos tempos. E Jesus está-lhes a dizer. Jesus conforta os discípulos. Jesus estava a confortar aqueles 12 discípulos. E Jesus está a confortar todos os outros discípulos que somos nós. Eu sinto conforto. Eu não sei quantos vão sentir conforto. Eu sei o que sei. Eu sei que Deus é real. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que estou salvo. Eu sei que o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Eu sei, estou ansioso, eu exulto por aquele dia, quando vires estas coisas começarem a acontecer. Eu quero ser testemunha da vinda de Cristo. Deus concede-me esse privilégio. Eu quero ser testemunha do arrebatamento. Eu quero estar vivo ainda, porque os dias estão próximos. Que seja uma palavra de fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé nas promessas, fé na palavra de Deus, não é fé no santinho, não é fé nas imagens, não é fé no que as pessoas dizem na religião, é fé nas escrituras, no que Jesus disse. Olha o que Jesus estava a dizer, e vou terminar em breve. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração, não fiquem ansiosos. Credes em Deus, crede também em mim. Credes em Deus, crede em Jesus, Ele é a porta. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Na casa do Pai, Jesus disse isto, há muitas moradas. Nós temos uma morada, nós temos uma casa no céu. Se assim não fora, eu vos teria dito. Jesus disse isso aos discípulos para os confortar. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. A vinda de Jesus está próxima, para receber os escolhidos, para vivermos com Ele para sempre. Para que onde eu estou,
estejais vós também. Ouça agora aqui, isto é a palavra final que eu quero dizer. Não estava para falar este versículo, porque é o mais importante de tudo. Esteja preparado. Se está a ouvir esta mensagem, ainda não nasceu de novo, ainda não entendeu claramente, não conhece as Escrituras, agarre-se. Vá já a correr. Busque a palavra de Deus. Ligue-me, manda uma mensagem. Entregue a sua vida a Cristo. A sua vida nunca mais será a mesma. Há uma paz que nasce no meio de um mundo completamente em trevas, em caos. Nós nem sabemos, eu nem sei se estou agora aqui e de repente há aqui um terremoto e cai a casa. Mas isso pouco importa. Pouco importa. Porque nós não vivemos, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Como Jesus disse aos discípulos. Quando ele orou por eles, estão no mundo, mas não são deste mundo. Ansiamos pela nossa casa celestial. Mas enquanto aqui estivermos, somos portadores destas boas novas para quantos e quantos e quantos ainda queiram viver para sempre com Jesus, porque não todos vão viver. Diz aqui assim, e vós sabeis o caminho. tão bonito isto. Para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vós sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé, ora quem havia de ser? Tomé. Que alguns meses depois, ou alguns dias depois, não é claro, isto é no fim do ministério de Jesus, o ia trair, o ia negar, não é? Iria nem acreditar, não é negar, iria duvidar, iria dizer, quando Jesus apareceu aos outros e ele não estava lá, e os outros lhe disseram, o mestre ressuscitou. Inacreditável, ele tinha visto os milagres de Jesus, Jesus tinha dito não sei quantas vezes, ele iria morrer, mas iria ressuscitar. Tudo o que ele dizia acontecia. E Tomé não. Existem milhões de pessoas assim hoje, e estão-me a ouvir, e decidem ser incrédulos. Mas eu acho. Se Deus quiser, não sei bem se vai ser assim. São os Tomés. E Jesus apareceu aos 11 e depois Tomé não estava e disse, se eu não vir os cravos na mão, se eu não puser a minha mão na lança que o vi espetar de lado, de maneira nenhuma crerei. E Jesus aparece, já com o corpo celestial, atravessa a parede, coloca-se no meio deles e diz, Tomé, anda cá, põe aqui a tua mão no meu cravo. Não o condenou, não, mas disse, anda cá, Tomé, põe aqui a tua mão. Põe aqui o teu dedo, aqui do meu lado. Está escrito em João 20. Põe aqui o teu dedo. Sê crente, não sejas incrédulo. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E muitas pessoas hoje, religiosos, não sabem o caminho. Não sabem o caminho. Jesus é o caminho. Jesus, somente Jesus é o caminho. Respondeu-lhe Jesus, não sabes o caminho, Tomé? Isto sou eu a dizer, não é? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele continua, isto é importante, hoje toma atenção. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes conhecido. E agora é o Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há quanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido, ainda não me conheces. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Crede em mim, crede em mim. Crede, creia em Cristo. Tudo o que ele disse vai acontecer, e vou voltar aqui, porque veio agora aqui mesmo ao meu coração, aqui o capítulo 21, quando Jesus diz, está aqui a falar do fim dos tempos, não é? Novamente, e ele depois diz assim, vede que vos tenho predito. Depois de ele ter falado tudo isto, os sinais do fim dos tempos. E este vai ser provavelmente o título que eu vou colocar a este vídeo. Olha, vê que eu te tenho predito. Eu te disse antes que acontecesse. Ele está a falar disto há 2000 anos atrás. Isto é para mim hoje, para todos os que estão a ouvir hoje em 2026, o que está a acontecer, estes terremotos. Olha que eu disse que ia acontecer. Crê em mim, arrepende-te. Entrega a tua vida a Cristo.
Arrepende-te. Como está lá em Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Se com a tua boca confessares a Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E depois no versículo 13, no capítulo 10 de Romanos, versículo 13 diz: porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é o nome de Maria, não é o nome dos santos, não é o nome de outros deuses. Todo o que invocar o nome do Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses, o nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quantos é que clamam a Deus por isto? Venha o teu reino, agora, o tempo está próximo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Esta é a vontade do Pai, seja feita a tua vontade. Na terra como ela é feita no céu, porque teu é o reino, o poder e a glória. Aleluia, vede que vou-lo tenho perdido. Aleluia, Espírito Santo, obrigado por todos os que recebem esta palavra como eu recebi no meu coração. Que haja temor e tremor, que haja arrependimento, que haja agora mesmo o quebrar de todas as ideologias do diabo, filosofias, religião, idolatria na mente de todos os que vão ouvir. Que haja luz no coração para entenderem as Escrituras, ainda há tempo. Vede que vou-lo tenho perdido. Que todo o temor caia, todo o medo, toda a ansiedade caia por terra. Que haja discernimento para buscar a palavra de Deus, que haja sede e fome para correr para as Escrituras. Em o nome de Jesus. Aleluia, em o nome de Jesus. Amém.